Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou psiquiatra há 13 anos já, formado pela Universidade de São Paulo, fiz residência no Instituto de Psiquiatria, sou psiquiatra clínico, né? O que quer dizer isso? Eu atendo no meu consultório, sou fundador também aqui do canal Saúde da Mente, né? O objetivo aqui é compartilhar não só informações, mas também soluções que possam ajudar você a enfrentar desafios da vida, enfrentar paralisações causadas por quadros relacionados a aprisionamento mental, né, a transtornos mentais, e conseguir ter uma vida com base nos seus valores e não com base naquilo que os seus sintomas querem que você faça. Tá? Se você está enfrentando algo parecido, já se inscreva aqui no canal, porque eu trago, diversos conteúdos, e isso é algo que é importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo, que é o maior colapso da história em termos de saúde mental. O número de pessoas que está sendo acometida por quadros ansiosos, quadros depressivos, elas superam muito o número de pessoas de profissionais que tem para atender, mas nós temos várias estratégias para te ajudar. Será que eu estou sentindo uma crise de pânico? Será que isso é ansiedade ou pode ser algo fisicamente pior, né? Isso é a principal dúvida que os pacientes vão me perguntando. Então vamos lá, vamos falar dos sintomas mais comuns, né? Um dos principais sintomas é a dor no peito, que é um dos sintomas mais assustadores de uma crise de pânico ou de uma crise de ansiedade intensa. Essa dor, por mais que, possa parecer curioso, ela não costuma ser localizada aqui no lado esquerdo do peito, não, que é mais ou menos onde está o coração, costuma ser uma dor mais... Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Mas ali, digamos, medial, mas aqui meio no meio do peito. Pode ser uma sensação de aperto, pode ser uma sensação de peso, né? Esse é um dos sintomas mais comuns e ele pode ser sim assustador e fazer com que você pense que algo sério, cardíaco, enfim, esteja ocorrendo. Por exemplo, tem um aluno, eu vou chamar ele de João, ele tinha 45 anos, ele começou a sentir exatamente isso, uma dor no peito após o trabalho. Ele foi um primeiro dia assim, foi extremamente assustador. A primeira coisa que ele pensou assim, estou morrendo. Ele foi direto para o pronto-socorro. Quando ele chegou lá, ele já tinha melhorado um pouco, mas ele fez todos os exames e aí, enfim, o médico falou, olha, isso aqui acho que é uma crise de ansiedade, você está um pouco nervoso, talvez você está com muito estresse no trabalho, o que não faz o menor sentido, porque de fato ele teve uma crise de pânico, e crise de pânico ela vem normalmente do nada, não necessariamente você está ansioso. Um outro sintoma muito comum é a sensação de falta de ar ou de sufocamento, de asfixia, que crises de pânico ou crises de ansiedade intensas podem dar. É como se você basicamente não conseguisse encher o pulmão de ar. Você puxa e o ar não vem. E isso é aterrorizante, Você sente que de repente você vai ter, você vai morrer por falta de ar, morrer de asfixia mesmo, um problema respiratório muito grave. Mas o que ocorre, Isso tem uma explicação fisiológica e dificilmente isso vai te trazer algum mal. Por exemplo, tem uma outra paciente, vou chamar de Maria, de uns 38 anos, e ela começou a ter esse sintoma, era uma crise de pânico respiratória, com sintomas respiratórios, e ela estava na Marginal, aqui em São Paulo, e ela não sabe como que ela fez, chegou no hospital, foi no São Luís e fizeram todos os exames, fizeram, enfim, uma anamnese, examinaram o pulmão dela, fizeram tomografia e basicamente não. Estava tudo bem nos pulmões e ela foi melhorando disso conforme ela foi chegando ao hospital, Um outro sintoma, um terceiro sintoma também que, assim, é algo que é um dos campeões de queixas mesmo,
que a ansiedade, enfim, traz para a gente, para confundir a nossa cabeça, é o sintoma de palpitação, que é a sensação do seu coração batendo, você sente o seu coração batendo para fora do peito. Não é para você sentir normalmente. E às vezes você sente isso de forma arrítmica, né? Tinha um outro aluno, chamar, sei lá, Carlos, vai. Ele tinha mais ou menos uns 30 anos. Ele começou a sentir isso quando ele estava no cinema com a namorada dele. E claro, quando você começa a sentir isso do nada, o coração pá, 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 o que você vai pensar? Você vai pensar que eu estou tendo uma arritmia, que eu estou tendo, enfim, alguma coisa extremamente grave. E foi exatamente isso que ele pensou. E ele saiu, foi ali para um pronto-socorro com a namorada dele, mas o fato é que não acharam nada e falaram mais uma vez que talvez fosse porque ele estava ansioso. E depois vem uma sensação de fraqueza, de exaustão. O que é importante a gente saber? Ó, a primeira vez que você sentir um ataque súbito desses sintomas, tanto de falta de ar, quanto sintomas de palpitação, quanto sintomas de coração saindo do peito, quanto aperto no peito, quanto tremores, é importantíssimo que você faça o seguinte, que a primeira vez que você teve isso, e se você tiver junto com isso o pensamento de que estou morrendo, estou tendo uma doença grave, eu vou enlouquecer ou eu vou perder o controle, se você tiver qualquer um desses pensamentos, é importante que você vá a primeira vez num pronto-socorro. É extremamente importante que você vá. Por quê? Porque na primeira vez que você tiver isso, não vai ter médico nenhum que vai conseguir te dar certeza se você está tendo ou uma crise de pânico, de repente uma crise de ansiedade intensa, ou algo de fato físico. Você vai precisar ir para o pronto-socorro, você não precisa ser avaliado com todos os exames possíveis, não precisa, você precisa de um eletro, no máximo um exame de sangue, uma ausculta, um exame físico. Isso vai já ajudar muito. Isso inclui também sensações de que você vai desmaiar ou de que você está enlouquecendo, né? De fato, você tem que ir a primeira vez. E você tem que sair de lá com a certeza de que você não tem nada físico que seja grave. Você tem que sair com essa certeza. Não tem como você sair sem isso. Muitas vezes o médico não vai te passar essa certeza porque basicamente ele também está um pouco inseguro e ele, enfim, não tem essa prática. Às vezes ele vai te dar até um remédio que nem é necessário, mas assim, ele tem que sair de você. Se você sair de lá sem ter nenhuma contraindicação para fazer nenhum tipo de atividade, se você não for internado lá, quer dizer que isso, por pior que seja, não é fisicamente uma emergência. Eu entendo que hoje a gente tem Google e temos às vezes acesso a vários tipos de profissionais. Tudo bem, se você tiver na dúvida, passa no máximo mais um profissional, um cardiologista que seja, e pronto, acabou. Porque esses quadros, de fato, quando eles são graves, eles não são difíceis de diagnosticar. E você pode confiar em mim, porque eu vi isso acontecendo na pele, assim, uma pessoa que eu tinha certeza, no meio de um plantão, junto com uma residente, estava no 5º ano, certeza que era uma, enfim, né, um quadro aí, uma crise de ansiedade, porque a mãe dela estava, na verdade a mãe dela que foi sendo atendida por uma hipoglicemia, e aí, bom, fui examinar e de fato o pulmão dela estava totalmente repleto de líquido. Ela estava tendo de fato uma crise hipertensiva ela teve uma dissecção de aorta, foi uma coisa fulminante, e ela veio a óbito. Então, isso é importantíssimo que você faça a primeira vez e que você saiba que vai vir a dúvida quando você tiver essa ameaça de crise, se os médicos fizeram tudo direitinho ou se não. E a pior coisa que o médico pode fazer é falar que você não tem nada e te dar um remedinho, tipo um propranolol, porque ele te dá uma mensagem dúbia, né? Não, o propranolol não serve para tratar a ansiedade. Você não tem nada e ponto final, tá? Mas aí, se você for avaliado, 2 médicos, e não precisa de muitos exames, porque quando de fato é algo grave, com essa sensação é algo grave mesmo, tá? Então aí você vai ter que se lembrar disso e você vai ter que ter um médico, pode passar em 2, mas escolhe um que vai ter que ser aquele seu médico de confiança. Ficar fazendo uma maratona de
consultas médicas, né, ficar fazendo, né, um shopping médico é a pior coisa que você pode fazer, porque vai te deixar mais ansioso. E aí você vai começar o quê? Você vai começar a entender o que são esses sintomas. Isso provavelmente é uma crise de pânico. A crise de pânico, ela é uma crise que vem e tem um pico em 10 minutos e dificilmente ela vai passar de 30 minutos, apesar de que você pode ficar depois tendo sintomas de ansiedade, que é o quê? Que é uma recuperação, uma exaustão e um pensamento, uma preocupação se a crise vai vir de novo. Isso é diferente da crise de pânico. A crise de pânico é uma crise aguda de como se você tivesse uma descarga de adrenalina equivalente à mesma que você teria se alguém apontasse uma arma para você no trânsito do nada. Ou seja, a crise de pânico é uma rajada de adrenalina que é liberada da mesma forma que seria liberada se você tivesse uma ameaça de destruição do seu corpo iminente. Então ela não é igual à ansiedade, porque a ansiedade tem a ver com antecipação. A crise de pânico você não antecipa, ela vem como um raio que provoca uma sensação de morte, de algo horrível está acontecendo, de pavor. Mas a crise de pânico ela é autolimitada, é impossível biologicamente que ela dure tanto tempo pela própria quantidade de adrenalina que tem no nosso corpo. O nosso corpo aguenta descargas adrenérgicas assim estupidamente altas, tá? Mas a sensação de que você vai morrer, de que você vai enlouquecer, de que você vai perder o controle, ela é extremamente típica, ou coisas parecidas com isso. E elas surgem assim, a primeira crise surge do azul do céu, não tem motivo, e normalmente você não está necessariamente ansioso no momento. Às vezes até um período em que você conseguiu ter uma pausa para relaxar, você resolveu uma situação difícil. Então não necessariamente você vai perceber que você está preocupado com algo. Pode ocorrer, pode, mas não é a maioria dos casos. Então, de fato, ela é um raio que vem, é um curto-circuito, é um tilt no nosso circuito cerebral. O fato é que não é esse o principal problema. O principal problema é que muitas vezes os médicos eles não têm, né, uma segurança em falar sim ou não, e o sim ou não eles são respostas boas, porque eles dão pra gente, eles fecham portas na nossa cabeça. O talvez, ou falar uma porcentagem mínima de chance de ser algo é uma tortura. Por quê? Porque você fica com aquele talvez ali abrindo uma porta de dúvida e que essa porta não vai se fechar até você ir lá e fazer muitos exames. E isso daí vai fazendo com que você perca tempo, enfim, né, às vezes dinheiro, e que você reforce a ansiedade. Então a crise de pânico ela vem do nada, e uma série de pessoas podem ter isso, é uma falha que acontece no nosso sistema nervoso, mas não é isso que caracteriza a síndrome do pânico, e nem o transtorno, na verdade o transtorno de pânico é o nome oficial, mas síndrome do pânico. O que caracteriza ele é, você precisa ter tido 2 crises dessas, pode ter tido 2 na vida, mas que você precisa ter depois disso pelo menos 1 mês de preocupações constantes com o fato de poder ter novas crises, ou com as consequências que essas crises vão trazer para a sua saúde, ou com algo relacionado a elas não terem sido bem investigadas, enfim, preocupações com crises pelo menos 1 mês, né, mas normalmente vem junto alterações que você faz na sua rotina, no seu comportamento, para evitar ou pelo menos diminuir o impacto caso você tenha outra crise. Então, por exemplo, você pode fazer um caminho diferente, você pode, enfim, fazer um caminho que seja mais perto de hospitais, você pode evitar ir para um lugar muito longe, onde você não sabe exatamente como que você vai sair se você tiver uma crise de pânico. Você pode começar a andar com uma bombinha de asma, você pode começar a andar com um Rivotril sublingual no bolso, por mais que você não vá usar, você pode andar com uma garrafinha de água, que por algum motivo te passa confiança, enfim, você vai ter alguma mudança para tentar ter alguma segurança ou algum controle de que essa próxima crise não vai vir. Por quê? Porque isso é extremamente horroroso, uma sensação de morte, ninguém quer ter isso. Então, mas para você ter então o diagnóstico de síndrome de pânico, você precisa ter 1, 2. Só que assim, tem pacientes que tiveram 2 crises de pânico e ficaram depois sem ter crise nenhuma, por 10 anos.
Só que elas ficaram 10 anos sem sair de casa, sem sair para o quintal. Então, os inimigos, quando você começa a ter isso, você começa a se preocupar com as consequências de ter isso, e você começa a hiperchecar o seu corpo, tanto por aparelhos de pressão, quanto por smartwatch, ou como mesmo olhando, vasculhando o seu corpo, isso é um sinal de transtorno de pânico. É um sinal clássico quando você começa a tentar fazer de tudo para evitar ou controlar quando a próxima crise vai vir. Isso é um sinal de que você está sofrendo de um transtorno de pânico. Se você tiver preocupação, hiperchecagem e tentativa de fazer qualquer coisa para evitar ou para minimizar o impacto. Então, por incrível que pareça, quanto mais você tentar não ter isso, maior a chance de que seja isso mesmo que você tenha. E parece irônico, e é irônico mesmo. E a nossa cabeça, ela infelizmente funciona assim, tudo que está dentro da nossa pele, quanto mais a gente tenta usar o mesmo raciocínio que a gente usa para as coisas lá fora, não dá certo, você não consegue expulsar esse sentimento, quanto mais você tenta, pior você fica. Mas a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai no pronto-socorro a primeira vez, você vai ter um médico de confiança, que seja um cardiologista, que seja um clínico geral, peça somente mais uma opinião, não faça mais do que isso. E aí você vai ter que confiar nesse médico. Esse vai ser o seu médico. Só que não é interessante que esse seja o médico que trate, por exemplo, caso você tenha um transtorno de pânico. Por mais que ele queira tratar, por mais que ele queira te dar um antidepressivo, por mais que ele queira te dar um propranolol, que não tem, repito, não tem função nenhuma no tratamento de nenhum quadro ansioso, não é indicado. Ele enfim, não é tratamento para nenhum quadro. Então, de fato, você precisa ter um médico para quê? Para ter o seu médico de referência, que vai ser para quem você vai perguntar as coisas e não olhar no Google. Mas é importante que aí sim você passe por uma avaliação por um profissional de saúde mental, ou tem vários testes, tem vários vídeos aqui no canal, mas sabendo que se você está muito preocupado com isso, está fazendo de tudo para tentar ter algum grau de controle e não pode ter isso de novo, isso provavelmente é um transtorno de pânico que está instalado já. Então, quanto mais você não puder ter isso, maior a chance de que seja isso mesmo. E tem uma boa notícia. Uma notícia é que, de fato, você tem um diagnóstico psiquiátrico, que é a pior coisa o diagnóstico de transtorno mental, que é a pior coisa que alguém pode ter. A boa notícia é que, assim, esses diagnósticos eles foram todos inventados por nós. Nós quem? Eu não. Mas os psiquiatras eles inventaram isso como convenções na década de 80. Basicamente para poder pesquisar e ver o que funciona. A gente não tem isso escrito em pedra, isso não é uma entidade da natureza. Mas são diagnósticos que eles têm que ser úteis. Para quê? Para a gente planejar o melhor tratamento. E a boa notícia, e de fato isso é uma boa notícia mesmo, apesar de não parecer, que de todos os quadros na psiquiatria, todos os quadros em saúde mental, o transtorno de pânico é um daqueles que tem a maior taxa de remissão. Remissão é o quê? É desaparecimento total dos sintomas, recuperação total do funcionamento prévio, sem o uso de medicações e de forma definitiva. Então é aquele que recupera mais rápido, aquele que recupera de forma mais completa, que recupera sem recaídas. Todos os quadros ansiosos podem ter esse fenômeno, mas o pânico é disparado aquele que a gente consegue ter isso mais estudado. Tem estudos que mostram que, de fato, se você depende do tipo de treinamento, que é um tipo de terapia prática que você fizer, em geral você vai precisar de 15 horas de um tipo de treinamento específico, e com isso, você pode fazer em um fim de semana, pode fazer, enfim, independentemente do seu horário, você tem uma chance, em alguns estudos, próximo a 98% de você melhorar totalmente e não ter mais recaídas. A grande parte do problema é que as pessoas ficam tratando o pânico com antidepressivos, o que não é errado no sentido de que entender que antidepressivos eles não são para depressão, mas são antidepressivos serotoninérgicos, eles diminuem a força com que a crise vem e deixa você menos sensível a isso, mas eles têm a única função de facilitar você a treinar
essas áreas que estão hiperativadas do seu cérebro, relacionadas à própria crise, mas também às preocupações, à hipervigilância, a essa evitação, a treinar com que essas áreas elas fiquem mais enfraquecidas, e as áreas relacionadas de fato ao enfrentamento, as áreas relacionadas à confiança, relacionadas à capacidade de sentir algum desconforto, mas mesmo assim agir, que você tem aí dentro, você sobreviveu até agora. Então, obviamente você tem. Essas áreas elas estão enfraquecidas. Por quê? Porque quanto mais você usa e você obedece o que o pânico fala para você fazer, que é ir desesperadamente para algum lugar para tentar resolver, quanto mais se obedece, mais esse circuito se fortalece e menos o circuito da calma, do relaxamento, da confiança, da coragem, menos ativo ele fica. A boa notícia é que, da mesma forma que você não nasceu com isso e que todo transtorno de ansiedade é um medo aprendido, ele pode ser desaprendido. E isso é feito através de um tipo específico de terapia que você já deve ter ouvido falar, mas assim, infelizmente pouquíssimas pessoas sabem fazer de forma correta, que é a chamada terapia cognitivo-comportamental, que não é uma só. E a terapia cognitivo-comportamental, se a gente for ver a palavra mesmo, é terapia de pensamentos, cognição, de conhecimento e de comportamento. Se altera pensamento, altera comportamento para alterar o sentimento. É isso, é como se fosse um treino de uma academia cerebral para você reconfigurar e fazer com que sua capacidade de automodelagem do cérebro, né, que seria a neuroplasticidade, capacidade do seu cérebro formar novos caminhos que sejam curativos, isso seja ativado. Mas isso tem que ter algumas regras, tem que ser feito de uma forma específica e tem que ter alguns exercícios que são mandatórios. O problema é que a maioria das pessoas que trabalham com TCC que eu conheço, que são formadas em TCC, elas não fazem uma TCC para o pânico de forma adequada. Muito porque elas não têm preparo, muito porque elas têm medo. Mas caso você entenda o processo e você faça, você tem um prognóstico, ou seja, você tem uma chance de melhora gigantesca. Agora, até lá, vai vir sua cabeça cheia de dúvidas. Você vai tentar se apoiar em todos os tipos de sinais de segurança e de controle que você não tem, eu sei que você não tem. E muitas vezes as pessoas elas demoram anos, às vezes décadas para procurar tratamento, e elas procuram somente quando algo extremamente importante para a vida delas está em jogo. Ou o casamento vai acabar, ou ela não consegue visitar a filha que está morando fora, ou ela não consegue conhecer a neta que está, morando fora, ela tem que sair. Mas normalmente a pessoa chega no extremo. Você não precisa chegar no extremo, porque esse quadro seria ali mais fácil de tratar do que uma gripe. E quanto mais tempo você fica nesse quadro, o que ocorre é que maior o risco que você tem de ter outras consequências. A principal delas é evoluir para um quadro depressivo, que é mais difícil de tratar. Tem tratamento também. E eu estou falando tudo isso não só como médico psiquiatra, não só como pessoa que trata isso, que isso é a minha profissão, não só pelo fato de eu ter tratado já milhares de pessoas no meu consultório, ter tratado milhares de pessoas através dos programas de tratamento digital, mas porque eu tive isso. E eu sei que agora parece fácil falar, eu sei que parece fácil, e é fácil mesmo, não vou mentir para você, agora é fácil. Mas na hora é desesperador. A questão é que quando você consegue fazer bem feito o tratamento, você não consegue ter crises de pânico, nem que você force, nem que você queira. Você simplesmente não tem. Você simplesmente não se importa se vai vir ou não. Só que isso não dá para fazer intelectualizando, você tem que fazer sentindo. Então vamos resumir o que a gente aprendeu. A gente aprendeu o quê? Os sintomas comuns que mais assustam as pessoas. Dor no meio do peito. Tá? Isso é mais característico de pânico. Tá? Que mais? Uma palpitação, que é a sensação do coração batendo fora do peito. Não é normal a gente ter isso. E saber que isso normalmente vai ser arrítmico, porque o nosso batimento é arrítmico. Precisa ir para um socorro? Precisa. A outra vai ser o quê? Tremores, normalmente com formigamento ou sensação de que você está saindo da realidade. E o pensamento é
um pensamento que você está prestes a ocorrer algo horrível, você vai ser destruído. Eu vou morrer, vou ter um AVC, vou perder o controle e vou enlouquecer. Não vai sair muito desse pensamento, só que não tem como essa crise durar mais do que 20 minutos, meia hora no máximo, mas assim, mesmo assim é menos do que isso. Por quê? Porque não tem tanta adrenalina. Mas eu fico o dia inteiro depois, nossa, passando mal. Mas você não fica com a sensação de que você vai morrer o dia inteiro. Preste atenção nisso, você não fica com a sensação que você vai morrer o dia inteiro. Você fica alguns poucos minutos, tá? Mas tudo bem, você precisa ir na primeira vez. Você precisa fazer um eletro, você precisa fazer uma bateria de exames de sangue e ser avaliado por um clínico. Precisa necessariamente um neuro? Não necessariamente. Por quê? Porque normalmente, caso seja algo, é algo que é facilmente identificável. Eu não estou dizendo aqui porque eu quero saber mais que os médicos, não é isso. Porque bem ou mal, eu fiz medicina e assim, eu passei exatamente uma situação dessa, depois que ocorreu, todo mundo achava que a paciente ali estava, ela era acompanhante da paciente, que ela estava, enfim, de frescura, e eu, sei lá, né, não sabia o que estava acontecendo. Ela veio a óbito em cerca de 5, 10 minutos, a filha da paciente. E aí eu lembro, a residente que estava de plantão, ela ficou extremamente culpada, porque ela mandou eu atender, agora interno, né, interno, enfim, o cara ali meio café com leite, e ela falou que ela devia ter ido e não ia fazer a menor diferença, mas assim, foi horrível, ela chorou, todo mundo chorando, foi uma sensação horrível. Então assim, quando é algo grave mesmo, tá? Não estou dizendo que isso não tem que ser levado a sério, estou dizendo que quanto mais dúvida você tiver se é algo grave, quanto mais médico você passar e eles não te derem nenhuma resposta definitiva, maior a chance de você estar entrando na espiral do pânico. Não tem problema. A ideia é você perceber e falar, opa, vou começar a sair dessa espiral. Como que eu vou sair dessa espiral? Tem uma série de vídeos aqui no canal para você entender os princípios, e tem um evento que eu faço poucas vezes por ano, faço 2 vezes por ano, vai ser o último agora, se eu não me engano, em outubro de 2024, né? Que é chamado Maratona Viva Livre da Ansiedade, onde eu reúno o passo a passo dos melhores protocolos de tratamentos não medicamentosos, porque nenhum tratamento para ansiedade definitivo é medicamentoso, até porque toda ansiedade ela é um medo aprendido, né? Tratamentos não medicamentosos, que são considerados o padrão ouro de tratamento mundialmente utilizados, eu faço esse caminho passo a passo de cada um deles. Enfim, isso vai mudando, vão melhorando os tratamentos, eu faço isso de forma atualizada. Então você sai com um caminho, um mapa com o GPS para que você tenha o melhor tratamento não medicamentoso, que seja com objetivo curativo e com uma cura definitiva, além de você ter uma série de técnicas tanto para alívio imediato, quanto técnicas para ajudar você a minimizar esses pensamentos, a aliviar esses sintomas ao longo do tempo, e um mapa para que você possa chegar na cura definitiva da ansiedade da forma mais rápida e eficaz que a medicina conhece no momento. Isso é um evento gratuito que eu faço para poder organizar as informações nesse mar de informações que não fazem sentido, e todo mundo agora se sacode uma árvore, cai alguém que sabe sobre ansiedade. Coisas do mercado, mas saber que tem essa esperança e o que você pode fazer nesses momentos. Então a ideia é que assim, você primeiro tem que saber que você não precisa fazer nada quando você tiver uma crise, uma ameaça de crise. Por quê? Porque ela vai sempre, em 100% das vezes, passar sozinha. E ter essa certeza é algo que você vai ter que repetir para você como um mantra. Tá? Não estou dizendo que você não vai fazer nada, você nem vai conseguir, mas que você não precisa fazer nada, ela vai passar. Então aí você vai ver os seus sintomas predominantes, e a partir disso você pode fazer alguma técnica, mas porque você escolheu fazer. Você prefere, você não precisa. Então, por exemplo, se você tem muitas queixas de sufocamento, ou se você tem muita queixa de sentir que você vai desmaiar, você vai achar contraintuitivo, só que pode fazer. Depois garanto que para você que você pode colocar a culpa em mim, mas enfim, não vai acontecer. Caso você tenha sido avaliado, você vai treinar, prender a sua respiração.
Quer dizer que se você estiver sentindo que está sufocando no meio de uma crise dessa, já foi avaliado, você vai treinar a prender o ar, exatamente isso. E você vai ter que confiar em mim, que isso vai melhorar e vai melhorar em pouco tempo. Tem explicações, eu já dei essas explicações 500 vezes, mas basicamente isso é devido a um engano do cérebro, uma intoxicação por um excesso de oxigênio. Isso, enfim, gera um engano ali nos vasos, nos receptores de pressão das carótidas, e eles basicamente não entendem, né? Tem uma mudança no pH, eles não entendem que está indo sangue para o cérebro, mas está indo. E aí eles disparam um alarme de sufocamento. Então, na verdade, o grande problema que causa esse sintoma de sufocamento ou de despersonalização, desrealização, é um excesso de oxigênio. Então, você vai prender o ar. Você prende o ar, você puxa, prende. Quanto tempo? O máximo que você conseguir, mas não precisa ser muito. Você está começando no início, você pode prender 5 segundos e você vai soltar ele devagar. E você vai fazer isso. Quantas vezes? Umas 3, 5 vezes. Você vai ver que vai começar a passar isso. E saber que você não precisa fazer nada, que isso não tem o poder de te matar, por mais que pareça. E eu sei que são mentiras que a ansiedade conta muito bem contadas. Mas se você for uma pessoa, né, racionalmente pensando, você sobreviveu todos os ataques de pânico até agora, então, de fato, não tem por que você não sobreviver a mais um, né? Você não é tão frágil quanto a ansiedade tenta mostrar para você que você é. Só que você vai precisar sentir isso, né? No momento não é eu falando, mas você pode prender a respiração frente a esses sintomas. Se você tiver com sintomas de palpitação muito intensos, né? O que você vai fazer é uma manobra vagal, que vai ativar imediatamente o seu sistema parasimpático. O que são manobras vagais? São manobras que você vai basicamente fazer algum estímulo em áreas que são inervadas basicamente pelo nervo vago, como a gente fala. Ele é o maior nervo craniano, né? Ele é o nervo craniano, ou seja, ele sai do crânio. Ele passa aqui pelo crânio, pelo eixo do corpo, até a parte sacroiliaca, e também ele é responsável pela sustentação do corpo. Então, como é que você pode fazer esse estímulo? Você pode fazer esse estímulo, por exemplo, fincando os pés no chão e empurrando o chão para baixo. É um pouco difícil fazer isso se você, enfim, não tiver um apoio, ou se você está sentado, né, num local assim como eu, e sozinho, ou com outras pessoas. Mas você pode fazer isso, por exemplo, fazendo movimentos de cervical, porque toda vez que você mexe músculos do seu rosto ou pescoço, você está ativando o nervo vago. Você pode colocar gelo na sua boca, gelo no pescoço, gelo nos olhos, água gelada no rosto. Todos esses estímulos térmicos na região do rosto, eles vão levar a uma diminuição instantânea dos batimentos. E colocar gelo na mão? Gelo na mão não. Gelo na mão estimula o sistema simpático. Isso a gente faz quando você está tendo algum sintoma de desrealização pelo TEPT, que você fica mais frágil, você tem uma queda, não no pânico, tá? Porque no pânico pode dar uma taquicardia, mas então na mão é mais uma questão de distração, não é uma boa ideia. Coloca um gelo na boca, coloca no pescoço, e você pode fazer massagens faciais, aonde? Principalmente aqui na região do tragus, que é basicamente a junção da articulação temporomandibular. Não precisa ser perfeito, não tem um local perfeito para você fazer, você faça pressionando, desde que não doa, movimentos circulares. Você pode também fazer algo que vai estimular o envolvimento, né, dessa parte orofaríngea, que é você dar um bocejo ou fazer um som com as cordas vocais, porque o nervo vago, o nervo craniano, você faz assim, mas sabendo que você não precisa fazer isso passar e que isso vai passar de qualquer jeito. E é importante saber que assim, você não precisa fazer essa técnica bem feita, porque senão você vai colocar mais pressão, e quanto mais você se pressionar para passar mais rápido, mais ela vai demorar. Tá? Isso não são técnicas curativas, são técnicas de emergência.
tá? E que envolvem um manuseio aí, um estímulo do nervo vago, que é uma coisa antiguíssima na medicina, na psiquiatria, e que o pessoal resgatou aí, mas que não tem a menor chance de tratar nenhum quadro ansioso, porque o nervo vago é um nervo periférico, né? E a alteração que nós temos é numa configuração do sistema nervoso central. Mas saber que pânico é um quadro cuja chance de cura e cura definitiva sem remédio é a maior, uma das maiores que nós conhecemos em toda a medicina. É desesperador, mas o futuro, ele é um futuro que não é um futuro sombrio. Mas a gente precisa, no começo, parar de cavar esse buraco atrás dos exames, e eu sei que isso não é fácil, tá? Faça na primeira vez, procure um médico, tá na dúvida, procura outro médico, acabou, tá? Porque, assim, você vai procurar médicos de respeito, imagino, e assim, é impossível que 2 médicos eles comam bola em algo que, se for grave, não é difícil de ver, tá? E aí saber que quanto mais você tiver dúvida sobre isso, quanto mais você evitar situações ou tentar fazer como se fosse ali um amuleto, né? Você tentar se precaver para que, caso você tenha uma crise, você consiga sair mais rápido. Ou seja, quanto mais você tentar se preparar para a crise não ser tão ruim, mais certo é que você tem esse diagnóstico. E é um diagnóstico extremamente simples de tratar. Infelizmente temos poucos profissionais, e essa tal de TCC, ela é diferente para cada um dos quadros, e esse quadro, né, esse quadro de pânico, o que precisa ter, aliás, a única coisa que precisa ter é um tipo de técnica chamada disposição interoceptiva, e em geral você precisa fazer umas 15 horas dessa técnica, só que isso tem que ser bem orientado, extremamente bem orientado para você. Por quê? Porque tudo que tem muito poder de melhorar tem poder de piorar também. Agora, se você fizer isso e só isso, a chance de você melhorar é altíssima. E não compre ideia de coisas que vão falar do seu passado, que vão tentar achar a causa raiz em alguma coisa que você viveu, trauma, porque crise de pânico, transtorno de pânico, a gente não sabe exatamente a causa, provavelmente tem causas biológicas, psicológicas, sociais, mas assim, a gente sabe que o tratamento não envolve o passado, ele envolve você provar para o seu corpo que no presente ele não está em perigo. E isso a gente consegue fazer com bastante agilidade. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Então agora, talvez não seja o que você quisesse ouvir, você quisesse uma bala de prata que fizesse essa diferenciação, e eu te dei a bala de prata, que não é a bala de prata que você quer, mas é a bala de prata que vai salvar você dessa prisão de quem tem pânico, que vai evitar com que você fique décadas evitando certas situações, que você fique décadas sem poder viajar, fique décadas sem poder ter paz, tranquilidade de não estar nem aí para se alguma crise vai vir ou não. E quando a gente não está nem aí se a crise vai vir ou não, sabe o que acontece? Ela não vem. Se você quer essa paz mental, saiba que tem como atingir, você vai ter que dar um passo, vai ter que achar um profissional que faça isso. Veja os outros vídeos, e eu sugiro fortemente que você se inscreva na maratona, que você vai receber todo o protocolo lá, para que você possa decidir e ver se o seu profissional está seguindo aí as melhores práticas, certo? Isso não faz você fraco, ou melhor, se faz você fraco, me faz fraco também. E eu não acho que eu sou uma pessoa fraca. Temos todos fraquezas, não somos bobos, mas a gente não é medido pelo tanto que a gente sente de emoções negativas. Aliás, nem é isso que traz felicidade. O que traz felicidade é a gente ter a persistência de caminhar rumo a coisas que são importantes, coisas que têm significado. E se você está conseguindo fazer isso com pânico, imagina a força que isso necessita. Só que as pessoas não vão entender, mas elas vão entender quando você simplesmente melhorar, parar de ter pânico e seguir a sua vida. Aí elas vão pedir sua ajuda e você vai estar lá para ajudar. É isso. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente com pessoas que estão tendo filhos aí mais novos, adolescentes, ou enfim, pessoas que você sabe que estão
não tão bem, e isso vai ser uma grande parte das pessoas, porque cerca de 1/3 da população do Brasil, em média, de acordo com a última pesquisa, está tendo transtornos ansiosos neste exato momento. Então as pesquisas que você vê às vezes da OMS, que o pessoal divulga aí, são pesquisas de 2019, a gente não tem ideia, mas a última deu mais ou menos isso, 1/3, com o diagnóstico, não 1/3 que vai ter. E isso é gente pra caramba, e esses quadros não passam sozinhos. E eles são extremamente fáceis de passar, e quanto mais cedo você trata, menos você vai precisar dar antidepressivo, menos você vai precisar dar remédio. Por quê? Eu não sou contra remédios, mas todos eles têm efeitos colaterais, e quanto menos você precisar tomar, melhor. Eles têm que ser usados de forma extremamente precisa também. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.